Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Aproveitar que a gente está de pé, pega sua Bíblia aí, vamos fazer nossa declaração. Eu acho que ainda lembro ela. Tá ali. Vamos lá? Levanta sua Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Abraça a Bíblia. Senhor Jesus, nós já entregamos a Ti desde o início da primeira oração, desde o momento que os voluntários chegaram a esta casa, meu Pai. Entregamos esse culto a Ti. Não é porque, ó Pai, hoje nós falaremos sobre a crucificação do Senhor, mas nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor se faça presente em todo momento. Que neste momento, tudo aquilo que sair da minha boca seja, meu Pai, direcionado pelo Senhor, mas que os corações dos meus irmãos, ó Pai, possam estar férteis, ó Pai, para receber a Tua palavra, que ela, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, possa produzir frutos de arrependimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, pode se assentar, fiquem em paz. Vocês estão bem? Amém. Ô, gente, olha só. Primeiramente, né, é um prazer estar de volta. A verdade, eu conheço pouquíssimas pessoas e pouquíssimas pessoas me conhecem, mas faz parte, gente. Há 4 anos atrás nós estávamos aqui, 4 não, 5, né? 4 anos tem que eu sair de Pouso Alegre. Nós estávamos aqui sonhando, né? Éramos GC e aí foi tudo crescendo, acontecendo. E glória a Deus por isso. Mas, irmãos, hoje não é sobre isso que a gente vai falar, não é sobre mim, então não tem porquê de eu ficar aqui delongando nessa situação. Nós vamos falar sobre um tema muito importante. E assim, vocês vão reparar, não é monólogo. Eu sei que pregação, né, vocês ficam aí sentadinhos, bonitinhos, né, todo mundo engomado, mas, gente, vamos comigo, tá? Eu tive um professor no Carisma, que é o Adriano, e ele usava um termo chamado teodrama. Então, vamos entrar na história, porque se a gente não entrar na história, não faz sentido o que nós vamos pregar nessa noite. Amém? Então, por favor, abre sua Bíblia aí, né? A gente não vai ficar pregando em cima do meu achismo, pregar a palavra de Deus. Mateus 27. E aí nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Quando vocês estão abrindo aí, nós vamos ler Mateus 27, do 45 ao 54. E aí depois vocês permaneçam com a Bíblia de vocês aberta, porque nós vamos perpassar ali em alguns dos escritos de Mateus. Amém? Então quem conseguiu achar aí Mateus 27, 45, dá uma glória a Deus, por favor. Quem não achou, diz Carisma. Olha aí, tá vendo? Brincadeira, gente. Tá chegando em nome de Jesus. Os pastores não brigam comigo, não. Mas vamos lá. Diz assim: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, quem estava aqui ontem na pregação da querida pastora Amanda? Só para eu ver, levanta o braço aí. Glória a Deus. Bom, a pastora Amanda ontem, gente, ela nos trouxe, e aí eu preciso trazer, vamos entrar na história, né? Ontem a pastora Amanda trouxe o que Jesus sofreu ali no momento de Getsemane.
a ponto dele suar sangue, a ponto dele dizer, meu Deus, se possível for, passe de mim esse cálice, contudo faça a tua vontade. E aí a gente se pergunta, né, poxa, dali a gente já dá um salto para o momento da crucificação, mas vamos entender, tá? Historicamente, era quinta-feira, tá? Vamos trazer para os nossos dias. Era quinta-feira à noite, Jesus em Getsemane, e aí acontece tudo aquilo, e de repente ele sai, encontra os discípulos dormindo, bora, levanta, vocês estavam dormindo aí, levanta aí, embora que chegou a hora do cordeiro. E aí, ao sair daquele local, Jesus encontra com quem? Com vários guardas, e Judas vem e trai. Dali para frente, Jesus, a gente vai ver um Jesus que fala cada vez menos, um Jesus que não se manifesta com palavras de maneira desnecessária. Nós vamos ver um silêncio em Jesus, que isso começa a impactar outras pessoas. Mas antes disso, ali no Getsemane, Jesus ele não apenas orou, né, mas ele se rendeu, e foi no silêncio da madrugada que ele decidiu continuar aquele caminho, porque ele sabia que dali para frente era apenas traição, açoites, falsos testemunhos, até chegarmos na cruz. Mas antes disso, por que o silêncio? Isaías, no capítulo 53, no versículo 17, diz assim, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então Jesus ele vai até a cruz em completo silêncio. Após Jesus sair do Getsemane, ele é encaminhado diretamente para o Sinédrio, diante de Caifás. Quem era Caifás? Atualmente, naquela época, um sumo sacerdote. Tá? Não vou entrar no mérito se era para ser ele ou não, mas era Caifás. E naquele momento, diante do Sinédrio, diante de Caifás, chegam muitas testemunhas, muitas pessoas acusando Jesus de diversas coisas. Mas até aquele momento, Jesus também não respondia, não tinha nenhum retorno a elas. Até que, em certo ponto, duas testemunhas chegam e falam as duas falam a mesma coisa. Que era o quê? Vou pedir para você voltar em Mateus 26. Só voltar um pouquinho nos versículos 61 em diante. Mateus 26, nos versículos 61 em diante. Diz assim, momento já da fala do sumo sacerdote. Este diz, quem? O sumo sacerdote. Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou o silêncio. E então o sumo sacerdote lhe disse, eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Agora sim Jesus vai responder, e olha o que ele diz, é o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? Eles respondeu, o réu é réu de morte. Então algumas pessoas cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros os esbofeteavam, dizendo, profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Meu irmão, a gente precisa partir de um pressuposto que, graças a Cristo, a cruz está vazia. Amém? Só que a gente precisa lembrar, e esses dias eu estava vendo uma mensagem da Júnia Hayashi, onde ela falava que a gente precisa relembrar que Cristo esteve na cruz. Porque se a gente não entende que Cristo esteve na cruz e o que ele passou, eu e você não conseguimos entender de fato que amor é esse que foi derramado naquele momento. Porque talvez você pergunte, a pastorinha até disse ontem, né, que Deus sentiu prazer, se satisfez em moer o próprio filho. E talvez isso gere um grande ponto de interrogação na nossa cabeça. Fala assim, poxa, como que o pai agrada em ver o filho sofrer? Mas é porque ele entendia o propósito final. Mas diante disso, gente, se eu e você não entendemos que era para eu e você sermos julgados, recebermos do cálice da ira de Deus, de coração, meu irmão, você pode estar aí como, né, a pastora disse, estamos em casa, todo mundo aqui já é convertido,
Mas todos os dias nós precisamos olhar para a cruz, entender que Cristo passou por lá. Só mediante isso nós conseguiremos entender o tamanho do amor que foi derramado naquela cruz. Amém? Continuamos na caminhada até a cruz. Jesus sai do Sinédrio, já tinha apanhado, já tinha, recebido toda essa zombaria. Assim que ele sai, o que acontece? Se você seguir no capítulo 26 de Mateus, você vai ver Pedro, um dos seus braços direitos ali, negando o próprio Cristo. Logo depois, ele é levado até onde? Aí agora a gente está logo de manhã, numa sexta-feira, de manhã, diante de Pilatos. Quem era Pilatos? O governador de Roma. E aí, adianta um pouquinho na sua Bíblia, já no capítulo 27, nos versículos 21 em diante. Diz assim: de novo o governante perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente no sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para a crucificação. Bom, se não me engano, Colossenses 1,19 vai dizer que ele veio na plenitude dos tempos, Um dos aspectos dessa plenitude dos tempos era a questão política daquele momento. Israel era governado, tinha ali o seu governo, mas era subordinado a Roma, ao senhorio, no caso, de Pilatos. Essa prática de liberar um outro preso e prender um e soltar outro nesse período da Páscoa, não é uma coisa bíblica, não foi uma instrução dada ao povo de Israel, não é uma cultura judaica, e sim uma questão temporal, para quê? Para controlar o povo. Tudo já também prevendo o cumprimento da promessa de Cristo. Amém até aqui? E naquele momento, gente, os romanos, talvez o filme que mais se aproxime do que foi a crucificação em si, é aquele filme A Paixão de Cristo. Quem já viu sabe, toda vez que assisto, choros, porque é muito forte. Mas eles eram quando a gente lê que eles foram entregues aos soldados, a gente não tem dimensão quem eram esses soldados. Até porque a crucificação não era uma coisa só com Cristo. Tá? A crucificação, quando a gente entende historicamente a questão de Roma, era colocado nas estradas que levavam até Roma diversas pessoas, diversos prisioneiros, altamente, vamos dizer assim, perigosos. Eles eram crucificados e em cima da sua cruz eram colocados o que eles cometeram. Exatamente para quê? Estou eu chegando aqui em Pouso Alegre, imagina a BR ali, e aí tem um monte de gente crucificada lá e tá, um outro roubou, o outro matou. Ou seja, eu vou entrar nessa cidade e eu não posso cometer isso, porque se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Eu vou parar naquele lugar. Então a cruz não era uma novidade para Cristo, não era uma novidade para judeu, não era uma novidade para ninguém. E os romanos em si eram especialistas em torturas. Esses soldados específicos ao qual Jesus é entregue é uma classe específica de mais ou menos 600 homens especializados em tortura. Ponto. A cena é essa. Jesus chega diante desses soldados, ele é açoitado, apanha, e naquele momento ele é levado até a cruz, a famosa via dolorosa. Nesse momento acontece uma única coisa. Alguns evangelhos vão relatar alguns detalhes, mas o principal detalhe é que ele recebeu a ajuda de um homem, Simão, o Cirineu. É o principal relato que nós temos até a crucificação. Chegando na cruz, algo acontece. E aí, sim, no verso... já lemos. No verso 27. Olha só, antes de Jesus sair da crucificação, capítulo 27, versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o
pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate, e teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele, e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado, e aí nós temos o caminho da via dolorosa. Até aqui, Jesus está em silêncio. Você não vê os relatos, onde Jesus reclamando, Jesus falando alguma coisa, ele está em completo silêncio, como Isaías havia profetizado. Quando ele chega no Calvário, eu preciso resumir, eu preciso que você entre muito comigo nisso aqui agora. Os 4 evangelhos, eles vão trazer alguns detalhes que um ou outro não traz. Então, em resumo, o momento que Jesus chega na cruz, acontece mais ou menos nessa ordem. Lhe oferecem uma bebida alcoólica, para que o sofrimento de Jesus fosse diminuído. Está em Mateus 27, 34. Mas ele não aceita, porque naquela época era dado como se fosse um narcótico, para diminuir a dor física. Mas Jesus rejeita essa bebida. Jesus de fato é crucificado. Aqui vem um detalhe, meus irmãos. Eu espero concluir essa mensagem, mas o que acontece? Na cruz, normalmente eles carregavam apenas a madeira horizontal. A que ficava vertical, normalmente ficava já no local. Mas quando eles eram crucificados, e aí aquele filme Paixão de Cristo retrata muito bem isso, eles pregavam, né, as mãos, os pés, eles ficavam mais ou menos como se fosse de joelhos, vocês vão entender o porquê. Debaixo dos pés eles colocavam tipo um calço para que eles pudessem apoiar. E aí você fala, nossa, que soldado bonzinho, né? Mas não tem nada a ver com isso. Mas Jesus é crucificado exatamente com esse perfil, nesse momento. E aí Jesus já crucificado, lá no alto da cruz, ele grita: Pai, perdoa-lhes. Os soldados apostavam para dividir as suas vestes. Jesus é insultado pelos observadores. Jesus é insultado pelos 2 ladrões. Aí Jesus praticamente prega ali para um dos ladrões crê, né, e ainda faz uma promessa: hoje estarás comigo no paraíso. Vai estar lá em Lucas 23. Jesus fala para Maria, né, João vai relatar isso: aí está o teu filho, aí está a tua mãe. Ao meio-dia, e aí a gente entra exatamente nesse texto que nós lemos, em Mateus 27, do 45 em diante. Todo esse processo de crucificação de Jesus, lá já no Gólgota, começa mais ou menos 9 horas da manhã. Estamos meio-dia, então passaram-se mais ou menos 3 horas. De puro sofrimento, de toda a madrugada sofrendo, e até ali um silêncio total. E aqui agora acontecem algumas coisas que também vão nos marcar. As trevas recaem sobre a terra, como nós lemos. Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste? João vai trazer um detalhe que Jesus grita: tenho sede. Nesse momento as pessoas dão para ele vinagre, né? Para que ele pudesse beber. Jesus grita: está consumado. Mais uma vez Jesus grita: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E por último Jesus morre. Gente, eu tive que passar muito rápido, mas essa é a cena macabra da crucificação de Cristo. E todo esse caminho não era para ele, porque Pilatos, como governador de Roma, não conseguia achar nele mal. Era impossível, mas isso já havia sido prometido. Quando nós voltamos em Êxodo, no capítulo 12, onde é instituído a primeira Páscoa, uma observação sobre o cordeiro era feita: ele precisa ser macho e sem defeito algum. O único homem que passou, que iria satisfazer a ira de Deus sobre o pecado da humanidade, era Cristo, porque todos os outros, como Paulo vai nos dizer aos Romanos, nós já nascemos no pecado. Eu tenho um filho de mais ou menos 1 mês, ele já nasceu concebido no pecado. Se não fosse Cristo na cruz, o destino dele era único: o inferno. E aqui estamos, um cordeiro que permanece em silêncio. Mas esse silêncio, ele não é vazio em si. Por mais que, se nós ficarmos aqui em silêncio,
pode ser que venha um vazio interior, né? Pessoas quando têm alguma depressão, alguma coisa assim, evitam locais de silêncio, porque aquilo vai gerando uma agonia. Mas nesse vazio, nesse silêncio de Cristo, eu quero trazer 3 verdades bíblicas que nos levam, a uma coisa, ao arrependimento. Mas, João Paulo, o que isso tem a ver comigo, que já aceitei, Irmão, o arrependimento na vida de um cristão, ele começa, sim, pela porta de entrada, mas ele continua até que ou ele nos leve, ou que ele venha buscar a sua igreja. Amém? E a primeira verdade é o silêncio que nos convida. Em Mateus 27, versículo 51, eu queria que você lesse comigo. Mateus 27, versículo 51, diz assim: E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Pessoal, vamos comigo. Estamos no alto, lembrando que a crucificação, como eu falei com vocês, ela acontecia normalmente fora da cidade, porque era um cartão de visita aos recém-chegados. Belo cartão de visita os romanos tinham, hein? E aí eles chegavam, então eles estavam fora de Jerusalém. Como que Mateus, Marcos, João, Lucas, qualquer outra pessoa pudesse relatar nessa sequência que o véu havia sido rasgado? Eles não sabiam. Eles apenas ouviram: Pai, a ti entrego o meu espírito. Isso era mais ou menos 3 horas da tarde. Muitos de nós, num dia comum, numa sexta-feira, estamos o quê? Trabalhando. Naquele dia em específico, os céus estão em trevas. E Cristo diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. De uma forma voluntária. Por quê? Quando era levado para a crucificação, era normal que os romanos, deixassem o ser humano lá. Durante dias, o corpo passava, os urubus, as carniças iam lá e começavam o processo de decomposição, e ali, esse era o processo normal. Mas Jesus, cumprindo mais uma vez a palavra, ele, em todo o período da crucificação, ele tinha o total controle do que estava acontecendo. E ele, por vontade própria, fala: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Essa é a última palavra que os discípulos escutam de Jesus. E neste exato momento, o véu se rasga. Por mais que os discípulos não soubessem do que estava acontecendo, eles só tinham o quê? O silêncio. Mas esse primeiro silêncio do Senhor, ele nos convida a uma porta de entrada. E nessa porta de entrada, para nós entendermos o que estava acontecendo, nós precisamos voltar um pouquinho no Antigo Testamento. O véu ao qual Mateus está relatando aqui, era o véu que separava um único lugar no tabernáculo do outro. Era o véu que ficava entre o santo lugar e o santo dos santos, ao qual apenas o sumo sacerdote podia adentrar uma vez no ano, em remissão, aspergir o sangue do cordeiro uma vez no ano. Então, quando Mateus relata que o véu foi rasgado de cima a baixo, é o próprio Cristo convidando a todos, como o irmão disse aqui na hora da peça, convidando aquela pessoa que está lá se prostituindo, aquele que está se usando droga, a um único convite: ao arrependimento. Mas se ele faz esse convite, é onde que a gente pode encontrar outra base para afirmar esse texto? João 14,6, um célebre, conhecido de todos nós. João 14,6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A cruz, ela abre um caminho para que o homem possa se reconciliar com Deus. Isso eu e você precisamos entender de uma forma muito clara, meu irmão. Porque se não houvesse Cristo hoje, nós estaríamos ainda sacrificando o Cordeiro para que nós pudéssemos uma vez ao ano acessá-lo. E hoje eu e você, 7 horas, 3 horas, a hora que nós quisermos, nós podemos chegar para o Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, eu preciso do Senhor.
isso tudo precisa passar por Cristo, porque se não fosse Ele, isso não existiria nas nossas vidas. E aí você se pergunta, mas por que que Ele resolveu isso? Ele estava lá na sua glória, ele era na eternidade, ele tinha tudo, ele não precisava, ele é Deus. Amor. Um amor que eu e você, eu acredito, é uma frase minha, que nem mesmo na eternidade eu acho que nós poderemos compreender tamanho amor. Mas muitas vezes, e aí aqui é o ponto que eu quero entrar, nós olhamos para a cruz apenas com esse olhar de que beleza, Cristo morreu, me amou, Ele abriu o caminho. Mas, vamos lá, se eu convido você para ir na minha casa, eu abro a porta, preparei um banquete, abro a porta, mas você não entra. Como que você vai desfrutar do banquete? Jesus fez a parte dele ao morrer por mim e por você. Mas agora nós estamos diante de algo que antes não era possível, agora é. O que cabe a nós? Entrarmos. Mas nós não podemos entrar de qualquer jeito. Alguma coisa precisa acontecer. E aí, uma coisa, Mateus 11, nos versículos 28 a 30, uma parábola também muito conhecida. Jesus vai dizer uma célebre frase que nós conhecemos muito bem. Vinde a mim, a todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontreis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós entramos pela porta que é Cristo, é como se nós estivéssemos trocando de roupa. É como se antes, cercados de pecados, com a ira de Deus, e aqui é um ponto muito importante, abrindo um parênteses, meu irmão. Uma vez e até certo momento eu tinha o entendimento que o inferno era um local sem Deus. Mas aí um atributo incomunicável do Senhor, que é a sua onipotência e a sua onipresença, talvez seriam questionados. E você fala, Deus está no inferno? Tá, meu irmão. Só que lá é simplesmente a ira de Deus sendo derramada. Lá não há graça. Não cabe mais tempo para a graça no inferno. Eu e você estávamos indo para lá. E neste momento que estamos diante da porta, é como se simplesmente nós tivéssemos trocado. Eu vou usar um termo aqui, que eu me lembro agora. Uma aula de realidades da nova criação com o Gustavo Poubel. Por favor, coloquem amor nas minhas palavras, mas não tem outra palavra para eu tentar traduzir onde estávamos. Imagine que aqui tem um ofurô. Lindo, né? Ofurô. Só que ao invés de água, nós temos resíduos fecais. Eu e você estávamos submersos. Essa era a nossa condição antes de Cristo. Porque a lei nos colocava nesse lugar. Mas quando Cristo está à porta, é como se Ele pega, vem cá meu filho, nos tira desse local, e Ele voluntariamente entra naquele lugar. Por isso que Ele fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí a última base que nós temos para esse texto, para essa definição, é João 10:9, que diz, eu sou a porta, se algum homem entrar por mim, ele será salvo. Como eu disse para vocês, não adianta, Deus já fez tudo, Cristo fez tudo o que Ele precisava fazer, abriu a porta, se eu e você não entramos, de nada adianta.
Não adianta o pastor, a pastora, vir aqui na frente, nós vimos ao culto todos os domingos e falar, eu sirvo ao Senhor, mas de verdadeiramente, se nós não entrarmos na porta. Mas tem uma condição. Entrar nessa porta precisa de uma coisa, arrependimento. Se aos pés da cruz, o silêncio de Jesus nos convida a entrar, também é ali que começa a operar a maior de todas as transformações. Não em ambientes, mas em corações. E aqui vem o segundo passo, ou o segundo silêncio de Cristo na cruz. É o silêncio que transforma. Mateus 27, versículo 54, por gentileza. Vocês estão comigo, igreja? Amém? Não vem comigo, gente. Deixa eu sozinho, não. Verso 54 diz, ora, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Como eu disse, os romanos, eles eram especialistas em tortura. Eles não se amoleciam com qualquer morte. Aquilo para eles, a crucificação, não era uma novidade. Era uma prática comum para eles. Mas naquele dia em específico, o silêncio diante da cruz para aquele centurião, a entrega daquele homem sem pestanejar hora alguma, move o coração até mesmo de um soldado. E isso não aconteceu apenas dessa vez, onde o silêncio de Deus, de Cristo, começa a transformar corações. Lucas 19, do versículo 1 ao 10, eu não vou ler ele todo, retrata uma história muito conhecida, a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, chefe de publicanos. O que é isso? Cobrador de imposto. Era ele que cobrava lá, vamos colocar nossos dias, os fiscais aí que ia lá na sua casa cobrar porque você não pagou a conta de luz. Aí ele ia lá e... Ele era esse homem. E os publicanos entre os judeus, eles não eram nem um pouco bem vistos. Eles eram repudiados. Por isso que Cristo, diversas vezes, vai ser questionado pelos fariseus. Esse homem que se assenta com publicanos e meretrizes, etc. e tal. Mas naquele momento, o Zaqueu, ele soube, de Jesus, estava passando por ali. E ele tenta, de alguma forma, se chegar a ponto de subir numa árvore. Jesus não tinha dito nada a Zaqueu. O silêncio da cruz, ao transformar o coração de um homem, ele primeiro precisa, como eu disse antes, ter passado pela aceitação. E o homem precisa querer Cristo. Porque Cristo, meu irmão, ele já te quis e a prova disso foi na cruz. Agora, a verdade é, qual prova temos dado a Deus em resposta a esse amor? Qual é a resposta que temos dado desse amor? Zaqueu, naquela oportunidade, a resposta dele era subir numa árvore. Ele queria pelo menos ouvir algo. E do nada, chega Jesus perto, Zaqueu, o que você está fazendo aí? Desce, porque hoje eu vou almoçar na sua casa. O convite de Jesus, o convite da cruz, ele não é para que seja uma coisa parada, monótona, não. O convite da cruz é que quando nós entramos pela cruz, ele vem até nós e nos convida para um banquete. Quer um outro exemplo? A mulher adúltera, em João 8, do versículo 1 ao 11, vai dizer a mesma coisa, e aqui isso ainda é mais questionável, porque nesse texto em si, é trazido a Jesus uma forma de tentar pegar ele, de tipo, vamos ser mais espertos que Jesus. Colocou-se diante de Jesus uma mulher que havia cometido adultério. E os fariseus começaram a perguntar a Jesus, e aí, ela quebrou a lei? Nesse momento não havia cruz ainda.
Mas, se eu entendo que não é a cruz em si um objeto, mas Cristo, aquele que possibilitou que a cruz, o objeto, pudesse ser a nossa porta de entrada. Neste momento, a porta está diante daquela mulher. E é falado para ela, né, para Jesus. Na lei de Moisés, ela pecou. E aí? O que a gente vai fazer com ela? E aí, é engraçado que Jesus ele começa a não responder. Ele começa a desenhar. Quem em sã consciência? Vamos lá, o pastor me perguntou, João Paulo, isso aqui. Aí o mínimo raciocínio do pastor falou, ficou maluco, enlouqueceu. E aí quando começam a questionar, e aí Jesus diz, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E aí um por um, o texto vai trazendo que eles foram largando. A mulher, e olha só gente, mas eles ouvindo essa resposta foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher. Em pé diante dela, levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peques mais. O convite de Cristo, quando nós passamos pela cruz, é um convite para uma intimidade, mas não uma intimidade momentânea num culto, uma intimidade que a gente vai chegar para cá e vai ficar cheio de chaba, falando em línguas e não sei o que, e parará, não. O chamado para esse relacionamento é para que nós recebamos sim tudo isso, é direito que ele conquistou na cruz, para que nós possamos ir. Mas ir para onde? Ir viver o propósito que ele já determinou para nós, seja numa faculdade, seja num trabalho, seja na igreja, seja na sua família. Às vezes, e isso é um detalhe que durante muito tempo eu mesmo me questionei, principalmente na minha adolescência, onde eu tinha muitos conflitos do que, Deus, para que eu nasci? Todo mundo já se perguntou isso, qual que é o meu propósito, etc, etc. Eu fui uma pessoa que sofri muito com relação a isso, mas muito mesmo. E aí, quando a gente se envolvia nas coisas da igreja, então eu chamei para ser músico, eu chamei para isso. Meu irmão, não é sobre isso, não é sobre o que nós fazemos na igreja, mas é o que nós fazemos na vida, diariamente. Até porque o extraordinário de Deus não é extraordinário se ele se tornar um ordinário. Quer um exemplo? Nós queremos no culto, chegar aqui e o pastor todo o culto profetizar, é bênção, você vai viver isso, olha, eu vejo uma porta de emprego, e não sei o que, e todo o culto. O que era para ser um extraordinário, nós estamos fazendo com que se torne ordinário, porque nós estamos com a expectativa em Deus errada. A expectativa que temos de um relacionamento com Deus não é um relacionamento onde nós nos aproximamos, Ele se aproxima, somos transformados para que nós possamos ajudar outras pessoas a serem transformadas. Não, nós queremos ser transformados para recebermos mais bênçãos, para que nós possamos ser mais transformados, para que possamos receber mais bênçãos. Por último, Lucas 7, nós temos o filho da viúva de Naim. Versículo 11 a 17 vai falar a mesma coisa. Jesus em compaixão ressuscita esse jovem. Esse silêncio que Jesus está, que a cruz está nos mostrando nessa noite, meu irmão. Primeiro é um convite, e como eu disse, estamos em casa, estamos no meio de pessoas cristãs que já passaram por essa porta. Mas essa porta, ela não acontece só uma vez. Ela precisa ser uma passagem diária. Porque eu e você, todos os dias, precisamos ser transformados em Cristo Jesus. Porque se eu e você deixamos de ser transformados, nós deixamos de ser parecidos com Cristo. E é esse silêncio que tem o poder de transformar até mesmo o coração de um centurião romano.
imagine o que Ele pode fazer em nós, quando nos confronta. E aí aqui é o último silêncio, é isso que eu quero convidar você, enquanto os irmãos vão começar a tanger uma música. A cruz, ela não pode ser um sentimentalismo cristão. Ela não pode passar apenas na minha e na sua emoção, a ponto de nós chegarmos aqui e chorarmos. Se isso não provoca em mim e em você um arrependimento genuíno. E, meu irmão, arrependimento genuíno não é eu chegar em casa e falar, quer saber? Acabou tudo, vou viver minha vida só na igreja. Não, meu irmão, não é isso que os pastores querem, não. Arrependimento genuíno, meu irmão, é quando eu e você estivermos diante de uma situação onde o nosso orgulho está inflado. Você está certo. Eles fizeram errado com você no trabalho. Aí o Espírito Santo toca em você e fala, o seu juiz sou eu. E aí você, mas Senhor, aí você fala, isso é o fruto de arrependimento ao qual Jesus está nos convidando nessa noite. Porque não adianta, meu irmão, eu e você virmos num culto, nos sentimos culpados, porque Cristo morreu, porque não. Jesus desde a eternidade nos amou e Ele desde a eternidade, o Cordeiro já havia sido sacrificado. Ele já sabia o que iria passar por mim e por você. Nós não precisamos sentir pena de Jesus na cruz. Na igreja atual, o que nós mais temos é isso, pessoas com pena de Jesus. Na Páscoa a gente fala sobre paz. Nossa, nós somos livres, mas livre para quê? Nós temos paz com quem, meu irmão? Se ao invés de você ser uma testemunha ocular das obras de Cristo na sua vida, você tem simplesmente no seu trabalho testemunhado tudo, menos Cristo. E o terceiro silêncio, caminhando para a conclusão, meu irmão. O pastor me deu até meia-noite. Nossa, não ouvi um amém? Meu Deus! Brincadeira, meus irmãos, só para quebrar o gelo. É o silêncio que nos confronta. Você já fez um teste? Tentou parar de frente para uma pessoa, os dois ficarem assim, tipo, se olhando mesmo, em silêncio total. É constrangedor. Porque o silêncio, ele começa a tira o foco do que a pessoa está falando, e você começa a observar os detalhes. Você começa a observar os olhos, você começa a observar as rugas, você começa a observar se a pessoa está estressada. Quando nós estamos diante de Jesus, em total silêncio, esse silêncio começa a nos confrontar. Um texto que nós lemos em Mateus 26, versículos 62 e 63, Cristo está diante do sumo sacerdote. E esse silêncio, ele começa a constranger o Caifás. A ponto dele brigar, eu exijo que você me fale. Porque aquele silêncio e o sumo sacerdote, certo ou não, ele conhecia da lei. Ele sabia o que já havia sido escrito. Mas aquilo começa a confrontar quem? E aí o primeiro a falar perdeu. O sumo sacerdote fala, eu exijo que você fale alguma coisa. Você quer um exemplo? Lucas 23, 34, Jesus está já na cruz. As pessoas estão falando, mas Jesus está em silêncio. E quando ele abre a boca, ele fala, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Sabe por quê? Porque mesmo crucificado, ele escolhe perdoar. Mesmo diante de uma acusação injusta, ele não se defende. O silêncio de Cristo, ele confronta qualquer religiosidade minha e sua. O silêncio de Cristo, ele também confronta qualquer tendência de vingança ou justiça própria, meu irmão. E por último, Marcos 10, 45. A entrada da cruz, ela já havia sido anunciada. E ele sabia que ele tinha vindo para dar vida em cima de muitos, para muitos. E diz assim no versículo 45 de Marcos 10. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser
servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Antes, Jesus era o unigênito. A partir da cruz, ele se torna o primogênito de muitos. E diante desse amor silencioso, pode vir comigo, banda, não me deixa sozinho não, pode vir. Diante desse amor silencioso, só resta uma única resposta, minha e sua: arrependimento. Meu irmão, eu não sei o que, eu não tenho bola de cristal, mas existe alguém dentro de nós, chamado Espírito Santo, e que nessa noite nos convida a uma coisa: arrependimento. Não é sobre adultério, pode ser? Pode. Não é apenas sobre um palavrão que eu falei, não é sobre alguma ação que, humanamente falando, é ruim. Não. Às vezes é arrependimento que nós temos de ter do nosso orgulho. Arrependimento de querer fazer a minha vontade e não a do Pai. Arrependimento de olhar e querer que as minhas vontades sejam saciadas. Quando olhamos para Cristo, vemos aquele que tinha tudo se redimir a que não tinha nada, em prol de mim e de você. Então, meu irmão, nesta noite, de coração, enquanto eles vão entoar de maneira bem rápida, a gente não está aqui para ficar sendo prolixo naquilo que Cristo tem falado no seu coração, mas que nessa noite possa ser um marco na sua vida, que você possa fazer uma oração genuína ao Senhor, de arrependimento e de entrega total e exclusiva ao Senhor. Um dia eu fiz essa entrega, eu me lembro como se fosse hoje. Não foi o dia que eu aceitei a Jesus, o dia que eu me arrependi de muitas coisas, mas de fato que eu entreguei minha vida, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava numa escola de oração em Belo Horizonte, e Jesus me tocou de uma forma tão profunda naquele dia, que eu fiquei tão constrangido, que naquele dia a única coisa que eu falei: tá bom, Jesus, eu te entrego a minha vida, a minha família, os meus sonhos. Meu irmão, daquele dia em diante, tudo virou de cabeça para baixo. Você está disposto mesmo, meu irmão? Feche seus olhos. Enquanto os irmãos vão entoar essa canção, ore ao Senhor de forma genuína. Se quiser ficar de pé, de joelho, meu irmão, estamos na casa do Pai. Você já adentrou, tem liberdade. Faça essa oração.